Crianças, tudo bem com vocês? Então vamos lá, nossa tarefa de hoje será no caderno de atividades, lá na disciplina de português, página 14, tá bom? Então nessa unidade diz assim, tem felino no jogo. E o nosso assunto hoje, nesta página, é sobre e-mail. O que é e-mail? E-mail é uma forma de comunicação que a gente usa a tecnologia para se comunicar, certo? Eu vou enviar para uma pessoa que, está longe, em outra cidade ou até mesmo dentro da nossa cidade, mas que eu não consigo ver ela, então eu vou enviar um e-mail usando a tecnologia. É como se fosse uma carta, ok? Então leia o e-mail a seguir para lulamolusculo@hotmail.com. Assunto, um pedido do senhor Sirigueijo. Então, ali eu tenho que colocar para quem eu vou enviar e qual é o assunto, sobre o que eu estou falando. E em seguida eu escrevo o texto. Lula Molusco, cuide bem do caixa e não se esqueça de proteger meu rico dinheirinho. Um abraço, senhor Sirigueijo. Então, olha lá. Primeiro ele se comunicou com quem ele estava falando, o que ele queria, e depois ele se despediu e colocou a assinatura, quer dizer, escreveu quem é que está enviando esse e-mail, certo? Então, número 2. Quem escreveu esse e-mail? O senhor Sirigueijo. 3. Para quem que ele escreveu? Para quem que ele está mandando essa mensagem? Muito bem, para o Lula Molusco. 4. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? Sobre o que é esse e-mail? Primeiro, o senhor Sirigueijo pediu para o Lula Molusco cuidar de seu dinheirinho. Segundo, o Lula Molusco pediu para o senhor Sirigueijo cuidar de sua casa. Ou terceira, o senhor Sirigueijo pediu para o Lula Molusco fugir com seu dinheiro. Qual das três alternativas é a correta, que está de acordo com o e-mail? Muito bem, é a primeira, O senhor Sirigueijo pede para o Lula Molusco cuidar do seu dinheirinho. Agora, número 5. Leia novamente o e-mail e numere os itens que formam sua estrutura na ordem em que aparecem no texto. Então, vocês vão organizar, tá? O que eu faço primeiro de tudo quando eu vou enviar um e-mail para uma pessoa? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Despedida, vocativa, assinatura ou texto? Número 1 vai ser o quê? O vocativo. Para quem que eu vou enviar essa mensagem? A primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Número 2, o que eu vou fazer em seguida? Me despedir, assinar ou escrever o texto? Muito bem, eu vou escrever o texto, eu vou escrever o que é que eu quero, certo? 3, depois de colocar para quem é o texto, o vocativo, depois de escrever o texto, o que eu vou fazer no número 3? Muito bem, eu vou me despedir. Aqui como ele fez, como ele se despediu? Um abraço. E por último, a assinatura. Eu vou escrever o meu nome, quem é que está mandando, certo? Agora, lá na página 15, nós vamos falar sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Quem já assistiu o vídeo do positivo, lá a professora explica o que é a sílaba tônica. É o que? A sílaba mais forte na palavra, que eu falo com mais intensidade, certo? As palavras que são acentuadas, eu já vou saber qual é a sílaba tônica, que vai ser a sílaba que contém o acento, A palavra que é acentuada, ela é mais forte, a sílaba onde vai o acento, então vai ser a sílaba tônica. Nas palavras que não têm acento, eu tenho que prestar atenção e falar com cuidado para mim descobrir qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba tônica, tá bom? Então, lá no número 6, pede para vocês sublinhar a sílaba tônica das palavras do quadro. Então, vocês vão grifar qual é a sílaba mais forte em cada palavrinha. Dica, a palavrinha que tem acento, você já vai saber qual é a sílaba tônica, Que a sílaba mais forte vai ter o acento. As palavrinhas que não têm acento, você precisa falar com calma para você descobrir qual é a sílaba mais forte, tá bom? Pausa o vídeo, façam com calma, façam com um lápis de escrever para a gente poder corrigir e vocês conseguirem apagar caso tenha errado, tá bom? Então vai lá. Então vamos lá, fizeram? Vamos começar pela palavrinha boneca. Qual é a sílaba mais forte? O né, muito bem.
carruagem. Uá, muito bem. Girafa, ra. Relâmpago, aí tá fácil, tem acento, então é lã. Caqui, qual é a mais forte? O que, muito bem. Garrafa, maracujá, tem acento, o já. Lâmpada, também tá fácil, tem acento, é o lã. Café, fé. Espetáculo, também tá fácil, tem acento. Rápido, também o rá. E sofá, também tem acento. Então, as palavrinhas que têm acento são mais fáceis de identificar a sílaba tônica porque tem o acento, certo? Número 7. Ligue as colunas a seguir para definir a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, olha lá. Na palavrinha, dependendo aonde está a sílaba tônica, eu vou classificar ela de 3 maneiras diferentes, certo? Se a sílaba tônica for a última, eu vou classificar ela como oxítona. Se ela for a penúltima, eu vou classificar como paroxítona. E se ela for a antepenúltima, eu vou classificar como proparoxítona. Então, a regrinha é última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, olha lá, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, lembra? Última, penúltima e antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela vai ser o quê? Proparoxítona, muito bem. Quando a sílaba tônica é a última, ela vai ser oxítona. E quando a sílaba tônica é a penúltima, ela vai ser paroxítona. Então, lembra, última, penúltima e antepenúltima, tá bom? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Número 8. Considerando a posição da sílaba tônica, classifique as palavras da atividade 6 e escreva-as no quadro a seguir. Então, vocês vão pegar estas palavras aqui e vão classificar elas de 3 maneiras diferentes, de acordo com a sílaba que você grifou, tá? Vocês vão classificar elas em oxítona. Se você grifou a última sílaba, ela vai ser oxítonas. Então, vocês vão lá na atividade 6 e olha as palavrinhas que vocês grifaram a última sílaba. De trás para frente, a última, tá? Depois, vocês vão olhar as paroxítonas, que são as penúltima sílaba. Então, última, penúltima. Então, as palavrinhas que vocês grifaram a penúltima sílaba vai ser paroxítona, certo? E depois as antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, vai ser as proparoxítonas, certo? Pausa o vídeo, vão lá palavrinhas por palavrinha e classifique elas de 3 maneiras diferentes, tá bom? Então vamos lá, conseguiram? Classificaram? Então vamos conferir? Quais são as palavrinhas oxítonas, as palavrinhas que vocês grifaram a última sílaba? Quais foram? Maracujá, café, caqui e sofá, certo? Agora, quais palavrinhas vocês grifaram a penúltima sílaba, que são as paroxítonas? Vamos ver? Boneca, carruagem, girafa e garrafa. Muito bem. E as demais são antepenúltimas, são proparoxítonas, a antepenúltima sílaba. Quais foram? Relâmpago, lâmpada, espetáculo e rápido, ok? Muito bem, né? Agora, para finalizar, lá na página 16, nós vamos falar sobre a acentuação das monossílabas. O que é monossílabas? São palavrinhas que contêm apenas uma sílaba, tá?
monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Quando eu tenho uma sílaba, eu classifico em monossílaba. Quando a palavrinha tem duas sílabas, eu classifico em dissílaba. Quando ela tem 3 sílabas, eu classifico em trissílabas. E quando ela tem 4 ou mais sílabas, eu classifico em polissílabas. Então, nós vamos falar sobre as palavrinhas acentuadas, palavrinhas monossílabas, com apenas uma sílaba. Leia as palavras a seguir. Então, tem 2 palavrinhas aí, sol e lua. Letra A, agora separe-as em sílabas. O que é separar? Pedacinhos por pedacinho. Sol. Quantas sílabas tem a palavrinha sol? Quantas vezes eu abri a boca para falar sol? Uma só, então coloca aí. E lua. Quantas vezes? Ó, lua. Quantas sílabas? 2, muito bem. B. Assinale a alternativa correta em relação a estas palavras. Primeira alternativa. A palavra lua é monossílaba, ela tem uma sílaba. Segunda, a palavra sol é monossílaba, ela tem uma sílaba. Ou tanto sol quanto lua são palavras monossílabas. Tanto a palavra sol quanto a palavra lua é monossílaba, tem apenas uma sílaba? Não. Qual é a alternativa correta? A segunda. Somente a palavra sol é monossílaba, ok? Número 10. Leia estas palavras monossílabas. Então, dentro deste retângulo, só tem palavras monossílabas, com apenas uma sílaba. Então, vamos lá? Dó, só, chá, já, mas, pés, pós, ré, nó, vê e lá. Complete as lacunas na frase. Então, vamos lá, ó. As palavras monossílabas tônicas, o que é tônica? Sílaba forte. São acentuadas quando terminam em. Quando eu coloco acento? Quando tem quais vogais? A, E e O. Seguidas ou não de S. Então, por exemplo, ó, dó. Onde foi o acento? No O. Chá. Aonde foi o acento? No A. E pés. Onde foi o acento? No E. Ré. No E. Então, vocês vão completar ali com as vogais A, E O. Certo? Agora, reescreva as palavras a seguir e acentue-as quando necessário. Então, vocês vão copiar novamente a palavra, mas tem algumas delas que precisam de acento, certo? Então, vocês vão pausar o vídeo, fazer e voltar pra gente conferir, certo? Vamos lá, então. Fizeram? Então, vamos lá na letra A. Vocês colocaram acento no ma? Muito bem. Paz, tem acento? Não. Sol, também não. Do, ela pode ser como dó ou do, tá? Então, vocês podem escrever das duas maneiras, com acento e sem o acento. Vez, tem acento? Não. Lá, o lá, ele tem o acento no A, acento agudo, que é o grampinho da vovó. E eu posso colocar o acento, o quê? O tio, para ficar lã. Então, tem duas maneiras. Acento agudo e o acento tio, que vai ficar lá e lã. Duas palavrinhas. Luz, tem acento? Flor, tem acento? Paz, tem acento? É um paz com S, então tem acento. Mês, de meses, tem acento. E qual é o acento? O acento circunflexo, o chapéuzinho. Nos, se eu colocar o acento, fica nós. Também tem o acento, tá? Nos não tem acento, agora nós tem acento. E vós, tem acento? Não. Então, pensem, tem palavrinhas que, às vezes, eu posso escrever de duas maneiras, como foi a palavrinha do ou dó. Se tiver o acento agudo, fica dó. Se não tiver, fica do. A palavrinha lá, se eu colocar o acento agudo, fica lá. E se eu colocar o acento tio, fica lã, certo? E somente essas, tá bom? Então, quais são as palavrinhas que vocês tiveram que pôr acento? A letra A
a letra D, a letra F, a letra I, J e K. As demais não precisam de acento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.